Olá, campeão da redação, tudo bem? Vamos falar hoje sobre direitos dos animais. E os animais têm direitos ou não têm direitos? Esse é o grande debate. Você aí que tem o seu bichinho em casa, qual que é o nome dele, né? Você que comemora o Dia das Mães, mãe de cachorro também é mãe de gato também é mãe. Todo esse debate, né? A vovó já vem, mamãe já vem, você se despede, conversa com o bicho. Então, cada vez mais a gente está ampliando a questão dos direitos dos animais. E por que isso é um debate hoje? Tem uma série de coisas para a gente falar aqui, um monte de informação interessante nessa questão dos animais. Bom, meados de agosto, ou seja, no meio de agosto, saiu essa informação aqui. Bolsonaro flexibiliza a lei sobre rodeios e desfila em cavalo em rodetos. Em Barretos, rodetos. Né? Aqui está o Bolsonaro. Esse é o Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás. E esse rapaz, eu não sei quem que é, acho que é o orador lá da cerimônia de abertura. Bom, a questão é que, como você pode ver na reportagem, está aí no seu material de apoio também, não houve uma certa flexibilização. Entre outras coisas, foi liberada por esse decreto do Bolsonaro a prova do laço, aquela em que eles laçam, como o nome pode dizer, um bezerro lá. Tá? A gente vai debater um pouquinho mais, vai falar da repercussão disso, mas o fato é que se traz à tona esse debate sobre direitos dos animais. E outras informações aí que a gente vai vendo dentro de uma expansão do círculo de direitos que a humanidade está entendendo. A questão do meio ambiente está ligada diretamente à terceira geração dos direitos humanos. Pensa comigo aqui. Como assim geração dos direitos humanos? Existem 3 gerações dos direitos humanos que são consolidadas. E daí tem uma 4ª geração que ainda está em debate, não há consenso. Então vamos pensar assim, momento repertório sociocultural, hein? Anota isso. Primeira geração dos direitos humanos tem a ver com a liberdade. A noção de que o Estado não pode interferir em algumas áreas do indivíduo, certo? Eu tenho a liberdade para algumas coisas, obviamente, e ninguém pode fazer nada para isso. Por exemplo, direito de ir e vir. O Estado não pode dizer assim, simplesmente, a partir das 10 da noite ninguém na rua. Não, velho. Eu vou para onde eu quiser, certo? Eu posso sair daqui e ir até a sua casa aí, né? A gente pode conversar, a menos, claro, que eu tenha cometido um crime, daí eu tenho a privação da liberdade. Fora isso, o Estado não pode fazer nada. Eu quero professar uma religião. O Estado não pode interferir nisso, dizer qual eu vou professar, me proibir de manifestar religiosamente. Então essa é a primeira geração. Tem a ver com o que o Estado não pode fazer. Ele não vai fazer nada no indivíduo. Né? Mudando aquela questão dos estados totalitários que havia antigamente, ou menos os imperialistas e tal. Depois vem a segunda geração de direitos humanos, em que o Estado agora age. Na outra ideia ele não fazia nada, agora age. Que tem a ver com a igualdade. Lembra? A primeira é a liberdade, a segunda é a igualdade. O papel do Estado é fornecer para o cidadão os bens materiais para o exercício da cidadania. Então, moradia, saúde, educação. Entende-se que é papel do Estado desenvolver essas ideias, essas coisas concretas. Não são ideias, são coisas concretas. Então, a realização dos direitos humanos. Então você precisa desses elementos para conseguir a realização dos direitos humanos. E a terceira geração dos direitos humanos tem a ver com a paz e o meio ambiente, que são chamados os direitos humanos difusos. Por exemplo, eu como ser humano tenho direito a respirar um ar puro. A quem pertence esse ar? A todos. Ao meio ambiente, eu tenho direito ao meio ambiente. Para garantir o meu direito ao meio ambiente, a um ar puro, significa que você não pode desmatar. Significa que você não pode promover queimada. Olha só, a gente está entrando agora no assunto da próxima aula. A gente vai falar sobre desmatamento. Sim, vamos falar sobre isso. Mas então, são os direitos difusos. E a 4ª geração seria ou a questão da tecnologia, né, manipulação das pessoas, ou a bioética. Mas não há consenso, como eu disse para vocês. Bom, a questão dos direitos dos animais entra justamente na terceira geração dos direitos humanos,
que é a preservação da fauna e da flora. É a questão do meio ambiente, certo? Então, esse direito ou não ao meio ambiente. E como a gente consegue perceber, o ser humano lá, Homo sapiens, eu não sei dizer, né, a evolução humana desde sempre, mas em algum momento ele preocupava-se só consigo. Depois começou a se preocupar com o que era da sua tribo, seus familiares e tal. Depois com a humanidade como um todo, quando a gente vê a Declaração dos Direitos Humanos e tal. E agora a gente começou a se preocupar também com o meio ambiente, a partir aí da década de 70 e tal, e como a gente vai ver na aula que vem, e agora também com os animais, os direitos dos animais. Então a gente vai indo cada vez mais. Tem muita gente, né? O vegetarianismo, o veganismo, vem em que pegada? Muito entendendo que não faz sentido a gente usar o animal em nosso benefício. Não faria muito sentido isso, tá bom? Alguns debates que são colocados aqui. Por exemplo, a morte da onça Juma, certo? Que foi na passagem da tocha em 2016, lá por Manaus, tocha olímpica das Olimpíadas do Rio. Ela foi levada para participar da cerimônia, acabou se estressando, foi avançar no soldado e foi morta. Procurem aí, se você quiser saber mais coisa. Morte de toureiro na Espanha, tá? O toureiro morreu e as pessoas comemoram. Isso aí, eu tô torcendo pro touro, tem que se ferrar. Morte do gorila nos Estados Unidos, um menino caiu na jaula. Essa imagem é bem impressionante. Se você buscar aí no YouTube, menino cai na jaula do gorila. E daí, para resgatar o menino, mataram o gorila. Pô, mas não podia dar um tranquilizante, não podia fazer o quê? O animal não tem culpa, a culpa é da mãe? Pois é, então, levanta essa discussão. O Leão Cécio, morto por um dentista no Zimbábue. Ele era acompanhado por uma universidade da Inglaterra e foi morto por um caçador. Menino que perdeu o braço após brincar com o tigre, isso em Cascavel, aqui no Paraná, né? A Rússia brasileira. Vários jacarés abatidos para encontrar o corpo de uma criança, isso nos Estados Unidos. Uma criança foi pega por um jacaré, um alligator, né? Lá na Flórida. E daí eles estavam tentando achar a criança, o corpo da criança, e daí foram matando vários jacarés para abrir a barriga e ver se eles tinham engolido, comido. Depois acabaram achando a criança, ela tinha morrido afogada, né? Na hora que foi puxada, assim, acharam o corpo da criança. Então, na verdade, isso aqui não é o foco da aula, é só para a gente mostrar como essas ações com os animais levantam discussão. Então, pô, vai matar um monte de jacaré só para conseguir o corpo da criança? Agora imagine se você é o pai, a mãe, o irmão, fica lá na barriga do jacaré ou você quer fazer um enterro digno? Então é um debate bem complicado mesmo. Entrando melhor assim na problematização, por que a discussão? A recente flexibilização da lei sobre rodeios, como se tem no material de apoio mais bem explicado, e eu estou falando para você aqui, que é aquele decreto do Jair Bolsonaro, colocando sob a guarda do Ministério da Agricultura algumas regras, que deveria ser talvez o Ministério do Meio Ambiente. A gente vai falar disso. Tem um texto que a gente lê na parte 3, e o cara coloca que o Ministério da Agricultura deveria cuidar, talvez seria melhor o Ministério do Meio Ambiente. Então essa é uma discussão interessante, tá? O sacrifício de animais devido à ação humana, como eu acabei de comentar com vocês, a exploração de animais selvagens para entretenimento humano. Então você monta elefante lá na Índia, eu não sei se é na Índia, tenho medo de falar bobagem, mas enfim, mais no Oriente, digamos assim. Você tem um zoológico, acho que na Argentina, que é impressionante, que eles dopam os animais para você poder tirar foto, fazer assim. Bom, o próprio zoológico, de algum modo, é uma coisa esquisita, né? Uma coisa complicada. A Costa Rica, por exemplo, acabou com o zoológico, não tem, justamente porque os animais não podem estar naquela condição. Porque você, veja, no debate lá sobre o menino que caiu na jaula do gorila, alguém fala assim, mas a culpa é do humano, da mãe que deixou cair. Pois é, mas a criança está lá, a culpa também não é dela. Vai deixar a criança morrer? Então a culpa, na verdade, é de ter zoológico, não deveria ter zoológico. Então você vai voltando cada vez mais nessa questão. Os rodeios, touradas e vaquejadas, essa aqui é uma manifestação cultural importante em algumas regiões do país e outras regiões acho um completo absurdo, em que você
tem que derrubar um boi pelo rabo. Às vezes é arrancado o rabo do boi nesse tipo de ação, tá? Testes em animais, teve aí questão de 2015 mais ou menos, os Beagles que foram resgatados lá, fazer teste de medicamentos em animais, e alguns abates com requintes de crueldade. Você mata, espera o animal morrer, fica olhando, vai lá tirar uma foto, então é uma coisa complicada mesmo. E tem mais um detalhe, né, que traz o debate aqui, eu não coloquei aqui no nosso porquê da discussão, mas está no material de apoio. Foi aprovado um projeto de lei no Senado, em agosto também, em que torna o animal de estimação como um sujeito de direito e não como uma coisa, certo? Um sujeito de direito. Isso dá bastante debate, bastante discussão, porque, por exemplo, na prática, o que acontece? Antes de uma separação, você separava quem ia ficar com o cachorro, com o gato e tal, como é quem vai ficar com esse sofá, quem fica com a geladeira, quem fica com o carro. Era uma coisa assim, são coisas. A partir dessa visão de sujeito de direito, então ele passa a ser classificado mais ou menos, né, como se fosse uma criança, que eles não têm alguns deveres, obviamente, mas têm direitos, por ser um ser vivo, alguma coisa assim. E a discussão a respeito de quem fica com o animal e tal, passa a integrar o debate do direito da família. Então, por exemplo, já há casos na lei de guarda compartilhada de bicho. As pessoas se separam e o cara pega o cachorrinho para passar o final de semana, ou cada semana passa na casa de um e tal, entende? Começa a ter um debate maior em relação a isso. Por isso que é interessante, dá uma olhada ali. Inclusive, acho que é o Major Olímpio, se não me engano, pediu para que as vaquejadas, touradas e rodeios ficassem fora desse debate. Porque se você fala que aquele boi é um sujeito de direito, você não poderia fazer a vaquejada, entra um debate interessante em relação a isso. Então, a questão é a seguinte, a gente vai ampliando o nosso debate, a nossa noção do que fazer com o meio ambiente, o que fazer com os animais, é muito louco mesmo, né? E chega até algumas teses mais radicais, a gente vai ver aqui, ó, teses possíveis de se debater, tem algumas teses mais radicais que dizem, falam por completo a abolição da posse, que é um absurdo o ser humano ter a posse de um outro animal. Não pode ter. Que seria um processo natural da abolição da escravidão. Assim como a gente olha para trás e acha absurdo um ser humano ter tido a posse de outro ser humano, também é absurdo um ser humano, né, um ser vivo, ter a posse de outro ser vivo e explorá-lo e tal. Por mais que você ache aí que trata bem seu cachorrinho, cuticute, alguma coisa assim, né, não necessariamente você está fazendo bem para ele, né? Será que é o melhor para ele comer aquela comida? Daí você vai lá e dá o doce. Você está comendo uma sobremesa e ele fica olhando, ai tadinho, ele quer. Caramba, essa bomba de açúcar que faz mal para você, faz mais mal ainda para o seu bichinho. Então é essa noção que a gente precisa ter. Vamos lá, teses possíveis, para encaminhando aí para essa aula não ficar muito longa. Como o meio ambiente faz parte de um dos direitos humanos declarados, os animais, portanto, também. Logo, aqueles sencientes devem ter legislação em sua defesa, bem como os que maltratam devem ser passíveis de punição. Vamos lá, vamos entender aqui. O que são sencientes? Tem aí no nosso material de apoio um debate importante que tem a ver com uma questão de ética em relação aos direitos dos animais. Bom, você está falando assim, eu tenho dó dos animais, mas quando vem a Aedes aegypti, né? Você não fica pensando, ai tadinho, deixa ele, precisa se alimentar. Você vai lá e mata o mosquito sem muito pensar. Daí quando é a baleia da Noruega lá, nossa, que dó, que malvados que são esses noruegueses. Então, por que a gente tem dó de alguns animais e não de outros? O seu cachorrinho fofo, lindo e tal, mas o boi dá para matar para comer. Então, tem alguma escala aí que são os animais sencientes. Então, se exclui molusco, inseto, alguns animais aí que não têm plena consciência da existência. Quanto mais consciente, quanto mais passível de emoção, mais ele deveria ter direito. Inclusive, tem no nosso material também uma notícia de que lá no Rio Grande do Sul, uma juíza proibiu a pega do porco. Pega do porco
pega do porco na lama. Você solta o porco, várias pessoas na lama lá, quem conseguir pegar o porco pode levar ele para casa. Maluco, né? Então, e daí ela alega a proibição por conta justamente de ele ser um ser senciente. Porque não é laço, você não está puxando o rabo, sabe? Não é cruel no sentido estrito, assim, como uma tourada que você mata, como alguma coisa que puxa, ou quando você vai laçar que acaba machucando, é pegar com a mão mesmo. Então, digamos, em algum aspecto ele é menos cruel. Mas ela alegou, tá na sentença, vocês têm aí. Por ele ser um ser senciente, isso provoca um estresse, ele é passível de sentir emoção, isso causa então um estresse ao animal. Veja que curioso. Então é isso que eu estou dizendo, dessa ampliação dos direitos, certo? A gente vai entendendo que aquele porco também tem direito de não ser exposto a esse estresse. E a outra tese possível, apesar de o meio ambiente fazer parte dos direitos humanos, não faz sentido garantir por legislação a vida de alguns animais. Nesse sentido, o círculo da solidariedade deve ser ampliado, mas com bom senso da população e de empresas que abatem cruelmente os bichos. Então, quem defende isso defende que tem um certo limite. Tudo bem, a gente vai impor limite, mas não como direito do animal, e sim uma autorregulação nossa, de não maltratar. Maus tratos têm que ser punidos, mas atribuir direitos aos animais seria um pouco demais, tá bom? Eu vou colocar aqui algumas informações do que você pode usar em cada uma das teses, mas de algum modo eu já passei para você um monte de informação que você já pode usar no seu texto. Então, se você é favorável ao direito dos animais, você fala que os animais pertencem aos humanos por direito e, portanto, eles também têm direitos que nós devemos respeitar. Há cada vez mais entidades protetoras dos animais que defendem e que, portanto, entendem o animal como um sujeito de direito, como alguém que tem alguns direitos. A relação entre homens e animais estão cada vez mais estreitas, né? E daí a gente começa a atribuir uma certa humanidade ao animal, começa a compreender um pouco mais o seu sentimento, tá? E mesmo os animais selvagens que em algum momento a humanidade achou que não tinha sentimento, não tinha nada, a gente percebe que não é bem isso. Então a gente se compadece cada vez mais do sofrimento animal. E daí a gente vê, por exemplo, aquelas cenas de maus tratos que são compartilhadas na internet, são horríveis, né? Isso provoca cada vez mais indignação. A maior atenção ao meio ambiente, fauna e flora, obviamente, dentro dessa noção aí da terceira geração dos direitos humanos. A globalização, que faz com que a gente comece a questionar outras culturas. Então, eles comem lá, na Europa se come carne de cavalo. Que estranho e tal. No outro, eles, sei lá, no Japão, eles comem peixe fresco, né? Mas assim, mata quase na hora. Ou algumas lagostas cujo corpo ali é tirado, né? Feito sashimi, mas a cabeça vai ainda meio viva, sabe? Vai se mexendo. Né? Em tal lugar come cachorrinho. Que dó. Então você começa a questionar outras culturas nos maus tratos dos animais. E a terceira geração dos direitos humanos, que garantiu paz e meio ambiente. Beleza? Se você quer fazer uma tese de que é um exagero nisso, não devemos atribuir tantos direitos aos animais, fala que não faz sentido a humanização dos bichos. Tá? Uma coisa é você não maltratar, outra coisa é você entender que o bicho é um ser humano, quase. Falta de respeito ao limite imposto devido ao instinto animal. O que acontece algumas vezes, né? Você não respeita esse limite e daí o animal acaba não se comportando de maneira adequada. Então, sei lá, um cachorro que morde uma criança e tal, a culpa não é do cachorro, a culpa é dos adultos que permitiram aquela situação. Então é muito fofinho, né, quando você tem lá um cachorro grande cuidando de um bebezinho e tal, mas às vezes, será que isso não está extrapolando o limite do instinto animal? Tem uma cena curiosa, não sei se eu vou conseguir achar para colocar nessa aula. Se eu conseguir, eu coloco. Que é um cachorro que avançou lá numa ave, eu acho que é um pombo, alguma coisa assim, e a moça começa a brigar com o cachorro. Fala, não faz isso, tadinha, olha só, você assustou, tal. Não lembro exatamente o que ela fala. Então dá uma bronca e fala, tá bom? Tá bom. Daí ela solta os dois, o cachorro vai lá e come. Ele tá assustado porque você correu atrás dele.
Você tá vendo isso? Ó, vamos todo mundo se beijar. Chega pertinho dele, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Ah, ele tá fazendo errado, tadinho. Não, ele não é imoral ou malvado, é um instinto animal, tem que respeitar isso. Vem se tornando mais popular zoológicos em que visitantes têm contato direto com os animais. E isso extrapola um pouco os limites, né? Então você começa a essa aproximação tão grande e acaba ficando mais complicado. E daí volta a não respeitar os direitos, o instinto animal. Já há bastante crítica à intervenção na cultura de outros países, tá? Então você tem que respeitar um pouco a cultura dos outros países, né? Faz parte da identidade. É o que a gente fala assim, que estranho, né? Sei lá, tal lugar comer cachorro. A gente come boi, certo? E a Índia acha muito estranho isso. Então, respeitar um pouquinho as autonomias dos países. E direitos são construções sociais, só cabe direitos a quem tem deveres. Animais têm instintos, cabe bom senso, mas não legislação, tá? Então, só dá para atribuir direito a quem tem dever, e que é uma construção social. Você não pode colocar um cavalo como malvado, né? Ou como, sei lá, antiético, alguma coisa assim. Ele só tem o seu instinto. Então, devemos respeitar apenas a sua individualidade, né? A sua animalidade. Claro, não maltratar, mas enfim, ter bom senso em relação a isso. E uma criança, a criança também não tem alguns deveres, sim, mas ela tem deveres em potencial, ela vai desenvolver isso em algum momento, tá bom? Vamos para a proposta de intervenção? Obviamente que a proposta de intervenção tem a ver com o que você está defendendo, né? Tá? Então, veja lá, de novo, tem que tentar buscar aquela que se encaixe melhor à sua defesa, se você é favorável ou contrário. Então, você pode colocar uma regulação, pense em autorregulação das empresas, que preze pelo bom senso, como não promover sofrimento desnecessário aos animais, né? Só visando o lucro. Então, buscar o bem-estar animal, ainda que seja esse animal para o abate, para o consumo humano. Então, essa questão de bom senso, que pode ser garantida também não só pela autorregulamentação, mas pela fiscalização, sobretudo para combater os maus tratos, certo? E daí, regras claras, legislação, como que deve ser, o que pode, o que não pode, algumas proibições. Então, o Estado colocando muito isso. Lembrando que você vai ter que expandir essa ideia, colocando quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, o efeito e um detalhamento. E a sociedade, o que pode fazer também? Buscar equilibrar a relação entre humanos e bichos, considerando a vida de ambos relevante, respeitando o bicho como bicho, seus instintos e necessidades. Cada pessoa também buscando isso. Ou você pode colocar outras coisas. Se você é mais favorável, por exemplo, aos direitos dos animais, pode falar na organização da sociedade civil, mais sociedade de proteção aos animais, mais movimentação das pessoas em busca da defesa dos animais, certo? Ou, se você for mais peremptório, a simples proibição dos zoológicos. Maravilha? Vamos ver então qual é a proposta de redação agora sobre o que você tem que escrever? A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Direitos dos Animais em Discussão no Brasil e no Mundo. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos, fatos para a defesa do seu ponto de vista, elaborando medidas de solução que respeitem os direitos humanos. Seu texto deve ter de 7 a 30 linhas escritas. Certo, campeão? Então, você vai escrever agora o seu texto. Não está com muita ideia? Vai para a parte 3, que a professora Candice vai mostrar para você um texto adequado. É isso, nos vemos na próxima aula. Valeu!